Eu sou o professor Douglas Ribeiro e na aula de hoje trabalharemos os conceitos do valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo é o principal objeto de estudo da matemática financeira. E, basicamente, o dinheiro ao longo do tempo muda o seu valor econômico por dois grandes fatores. Um deles é a inflação e o outro é o juro. Embora esses dois fatores tenham características distintas, os dois provocam o mesmo efeito no dinheiro ao longo do tempo. A inflação é um fenômeno de aumento generalizado e persistente do preço das coisas. Que coisas são essas? Um conjunto de produtos e serviços necessários para a sobrevivência humana, tais como produtos de limpeza e higiene, alimentação e até serviços de transporte, segurança, habitação, educação, entre outros. Quando, na média, uma cesta de produtos e serviços dessas categorias tem o seu preço aumentado do ponto 1 para o ponto 2, nesse momento reconhecemos que houve o fenômeno da inflação. E essa inflação tem um efeito de desvalorização da moeda. No entanto, a inflação tem causas multidisciplinares que não dizem respeito ao campo de estudo da matemática financeira e das finanças. Assim, o mais adequado para o gestor financeiro é reconhecer que a inflação existe e prever o seu efeito utilizando um índice de inflação na taxa de juros. O juro, esse sim, é um elemento mais importante para o gestor financeiro, porque o juro funciona como um aluguel quando se trata o dinheiro como uma mercadoria, e como uma mercadoria que pode ser alugada, uma mercadoria que pode ser emprestada de um agente que possui o dinheiro para emprestar para outro agente que não possui e necessita do dinheiro para consumir. Então, o juro é uma espécie de aluguel pela mercadoria dinheiro que justifica essa relação entre o agente que tem dinheiro, o agente credor, e o agente que não tem dinheiro, o agente devedor. Então, aí estão, os dois agentes desse processo. O agente credor é o agente poupador e o agente devedor é aquele agente que tem a necessidade de consumo, mas não possui o dinheiro. Para trabalharmos esses conceitos do valor do dinheiro no tempo, precisamos de uma nomenclatura, precisamos uniformizar, padronizar alguns nomes. Então, vamos fazer uma definição rápida dos principais elementos da matemática financeira. O valor que o credor, que é o agente que possui o dinheiro para emprestar, ao devedor e o faz na data zero, é um valor chamado de principal. Alguns autores, alguns livros tratam desse termo como valor presente, ou até mesmo capital ou capital inicial. Todos esses termos são sinônimos para o valor de referência que marca o início da relação entre credor e devedor. O montante é o valor futuro, é o valor final, é o valor de quitação da obrigação do devedor para com o seu credor. E ele vai sofrer a influência de alguns elementos. O primeiro deles é a taxa de juros, que é o índice que se utiliza para corrigir o valor do dinheiro ao longo do tempo. Como nós vimos, inflação e juros são coisas diferentes, mas os dois juntos formam uma taxa de juros. Daqui a algumas aulas, vamos aprender como separar esses dois elementos de uma taxa de juros. O prazo é uma informação importante, pois nessa relação entre credor e devedor, uma das coisas que se combina primeiro é o prazo, em quanto tempo essa situação vai perdurar. Só que essa informação não entra no cálculo. O que vai entrar no cálculo é um confronto do prazo com a taxa de juros. Por exemplo, uma taxa de juros de 4% ao mês com um prazo de um ano vai proporcionar um número de períodos igual a 12,
porque a taxa é mensal e um ano tem 12 meses. E o período, que é simbolizado pelo N, esse sim vai entrar no cálculo. E aqui temos exemplo, né? Um exemplo só para a gente identificar esses elementos que acabamos de conceituar nessa situação. Então, o aposentado tem um valor de R$ 4.000 e pretende aplicar esse montante, esse valor, aliás, em um produto financeiro do Banco Tabajara durante um mês. Então, nós temos o prazo e temos o valor inicial. Esse valor inicial é o principal e o prazo aqui é um mês. Temos também uma taxa de juros de 2,5% ao mês. E agora sim, com um prazo de um mês e uma taxa de juros de 2,5% ao mês, podemos dizer que o N é igual a 1. O N é uma medida adimensional. E aí o aposentado, após um mês, vai perceber um juro de R$ 100, que são os 2,5% ao mês sobre R$ 4.000. Esses R$ 100 é o juro da operação e o valor de resgate é de R$ 4.100. Esse valor de resgate é o montante dentro daquela situação, dentro daquela definição que vimos anteriormente. Na nossa próxima aula, vamos estruturar a operação matemática que está por trás desse exemplo, que é a operação de capitalização. E vamos também conceituar quais são os principais regimes de capitalização e quais são suas características. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!